Todas as vezes que eu acompanhava uma novela e tinha esse tipo de cena, eu ficava apavorada. De repente aparecia aquela cena da atriz fazendo aquela encenação de ter uma criança, e eu já ficava daquele jeito nervosa. A hora que eu vi então, de repente aquele sangue, aquela coisa, sabe, me dava assim um desespero, uma agonia, uma vontade, sabe, de correr. E quando eu via, já estava ali, desmaiada. Era assim que acontecia comigo. Todas as vezes que eu via uma cena, ou então que eu via outro dia, foi uma pessoa. Eu morava ainda em São José dos Campos, e quando eu fui me consultar, que eu estava passando pelos médicos para saber o que era esse problema, porque eu não podia ver uma pessoa assim, passando mal, gritando, ou então não podia ver sangue, e que de repente eu já ficava nervosa. Era uma coisa inexplicável. Os médicos mesmo diziam: olha, Eliana, isso é estresse. Isso é estresse. É uma coisa que você colocou na cabeça, que você de repente, sabe, você tem que, você mesmo tem que se controlar. Você mesmo vai achar a cura, porque não adianta dar remédio pra você chegar e falar, você vê alguém, você vê uma cena. Você tem que conviver com isso, e aprendendo a viver com isso, Eliana, você vai conseguir. Mas eu não consigo, doutor. Não adianta. Eu vejo uma cena, eu vejo uma cena de novela, eu vejo alguém de repente passando mal, ou então alguém sangrando. Olha, outro dia, doutor, eu quero falar pro senhor, eu vi meu sobrinho acabou se machucando, e ao ver aquele sangue eu desmaiei. Eu praticamente assim apaguei, escureceu tudo. É uma coisa que não tem como controlar, doutor. O senhor precisa me dar algum remédio. E eu falava pro médico para que ele me ajudasse, dando algum remédio, alguma coisa para que eu pudesse levar a minha vida normal, como se fosse qualquer ser humano. Mas eu sabia que isso era impossível, mesmo porque todas as vezes que eu via alguma cena forte na TV, em filme, meu marido mesmo, muitas vezes quando me levava para assistir algum filme, ele, quando via aquela cena que era uma cena forte, eu gritava e falava para ele: eu não vou olhar, vou fechar os olhos, e abraçava ele. Era desse jeito. E ele dizia: olha, Eliane, olha, já passou, amor, já passou, fica calma. E ele: nossa, você tá gelada. E era desse jeito. Não tinha jeito. Por mais que eu quisesse bater de frente com esse problema, por mais que eu quisesse, eu sentia que eu estava perdendo para essa coisa que o médico dizia que era um estresse, que era alguma coisa que eu tinha assim bloqueado na minha cabeça, e por isso que isso estava acontecendo comigo. Mas ainda morando em São José dos Campos, com o meu marido, ele sempre quis ter um filho. Nós sempre queríamos, mas eu tinha muito medo. Tinha medo do momento em de dar à luz. Eu tinha medo do momento de repente morrer na mesa de cirurgia. Eu mesmo dizia para os médicos, o próprio médico que já cuidava de mim em São José, eu dizia para ele: doutor, o meu maior medo é engravidar. E de repente, doutor, acabar morrendo na mesa de cirurgia. Eu tenho medo só de imaginar que de repente eu tô lá assim, certo? Para os médicos poderem tirar a criança, e de repente eu passando mal, e de repente eu vou morrer, eu morro ali, acabo nem vendo meu filho, doutor. Mas Eliana, você tem que parar com isso. Quanto mais você coloca isso na sua cabeça, mais vai acontecer, mais vai dando problema, e você vai bloqueando, a sua saúde vai ficando debilitada, vai ficando pior. Você está percebendo que nem os remédios estão mais fazendo efeito para você? Olha, viva intensamente, Eliana. Cuide da sua vida, uma alimentação saudável, leia alguma coisa. E então eu comecei a ler sobre a questão desta síndrome, sobre a questão desse estresse, sobre a questão de como as pessoas acabam convivendo com este pânico na realidade, que na realidade era um estresse misturado com pânico que eu acabei adquirindo, desenvolvendo, que eu bloqueava. Ao ver sangue, ao saber de alguma coisa, ou ver alguma imagem na TV de alguém sangrando, alguma coisa, aquilo já me deixava gelada, e em seguida escurecia tudo e eu desmaiava. Era desse jeito. Depois de um tempo,
Então, o que eu mais temia aconteceu. A minha menstruação atrasou e eu queria a todo tempo dizer que aquilo não era verdade. Que eu não estava grávida. Que eu não poderia estar grávida porque eu tinha medo de morrer na mesa de cirurgia. E então, um exame, primeiramente de farmácia, comprovou e confirmou a minha gravidez. E depois, aí 100%, o exame de laboratório. Eu realmente estava grávida. E aquilo eu tinha que ir convivendo. Meu marido estava muito feliz. Eu estava apreensiva, muito triste, e às vezes chorava à toa. E então comecei a ler várias coisas sobre crianças, sobre parto, para poder entender o que estava acontecendo comigo, por que de repente aquilo estava acontecendo comigo, porque na realidade isso é uma dádiva de Deus, você ter um filho. Mas para mim eu tinha medo, era do momento do parto, era do momento de ir para a mesa de cirurgia. Eu tinha uma síndrome que era pânico, que era um estresse fortíssimo, e de repente eu me vendo naquela situação que eu mesmo já tinha montado na minha cabeça, que era a gravidez. Fiz o pré-natal, tudo estava certo. A médica sempre dizia pra mim: olha, você vai ter um meninão pelo jeito, porque a barriga sua tá de um jeito, vai ser um meninão. Ah, doutora, mas doutora, eu confesso pra senhora, doutora, que eu estou com medo. Eu tô com medo, doutora. Eu tenho muito medo ainda. De repente, na hora do parto, a senhora me promete que não vai mesmo acontecer nada. É tudo tranquilo, é tudo seguro. Fica tranquila, Eliana. Vai ser tão tranquilo, e não tem perigo, porque hoje a medicina está avançada. E olha, ter uma criança não é nada mais. Daqui a pouco você já vai ter o seu bebê no colo e você vai ver que realmente ser mãe é a melhor coisa do mundo. Ai, doutora, mas a senhora falando assim, me dá até um frio na barriga. Eu assim, será? Não é frio na barriga, é que o seu bebê tá aí, lindo, crescendo, forte, sadio, e logo, logo ele vai querer romper essa bolsa para poder vir pro mundo. E você tem que ajudar a gente no momento, tá certo? Você vai ter que ajudar a gente, olha, e não se preocupe com esse negócio. Não tem tanto sangue, não. A mulher não sofre tanto assim, não, como você andou falando, que viu na TV, que viu em filmes, que viu em aquilo, é isso. E olha, você é mãe pela primeira vez, e todas as mães têm sempre aquelas dúvidas. É muito importante que você leia. Leia, Eliane, leia, que é muito importante. Leia sobre o bebê, leia sobre recém-nascido, conheça um pouco mais, e sempre que você puder, passe a mão na barriga, sinta o seu filho, você vai ver que ele vai te dar força. A minha médica sempre conversava assim comigo. Na realidade, se eu pudesse, eu ia todos os dias fazer consulta com ela. Ela era mais que uma médica. Parecia até ser a minha mãe, que não morava comigo. Às vezes, em alguns conselhos que ela me dava, até me mostrava que parecia ser a minha irmã mais velha, pelo carinho, pelo jeito como ela me tratava, pela forma como ela dizia as coisas e como ela acompanhou todo o desenvolvimento do meu filho. Depois de um tempo, o parto foi marcado para o final de semana de janeiro de 2008. Era a previsão para dar as 34, 35, 36 semanas, para poder então chegar ao mundo o meu filho. Estava tudo certo, tudo programado, desde o momento em que o quarto onde eu iria ficar, com tudo pago, já estava tudo acertado anteriormente, tanto com a minha médica, como também com as pessoas do hospital onde eu iria ficar. No dia 5 de janeiro de 2008, me lembro como se fosse hoje. Era sábado. Comecei a ter as contrações e comecei a gritar de medo, pavor mesmo, um desespero total. E meu marido dizia: não vá desmaiar, não vá desmaiar, mas me ajuda, tá doendo demais, eu não sei o que aconteceu. Mas antes daquela dor, junto com a dor, veio um calafrio.
uma coisa que eu jamais senti na minha vida, uma coisa que me pegou da ponta do pé e foi até a ponta do cabelo, assim, que me arrepiou dos pés à cabeça e de repente meu corpo ficou gelado. E eu senti um movimento na minha barriga. E em seguida, aquela dor de contração de quem parece, como a médica minha estava me dizendo, que o nenê estava para chegar, que ele ia nascer se acaso começasse a sentir essas dores. Eu comecei a lembrar, ai meu Deus, chegou a hora, é agora, eu vou largar na mão do Senhor, o Senhor vai ter que me ajudar, eu não vou aguentar, eu acho que eu vou morrer na mesa de cirurgia, tudo falando é muito importante, mas agora a gente sentindo, amor, eu não vou conseguir, amor. Consegue sim, você vai conseguir, seja forte. Você vai conseguir, seja forte. Vamos embora pra Santa Casa, vamos embora. Meu marido, mais desesperado que eu, e às vezes falando em tom áspero, pra tentar me dar coragem, porque na realidade eu estava com as pernas bambas, estava pálida totalmente, e gritava de dor, dizendo que não ia aguentar chegar na Santa Casa. Eu não vou aguentar chegar na Santa Casa, eu não vou aguentar chegar na Santa Casa. Entra no carro, amor, vamos embora. Fica quietinha, respira, vamos embora. Na Santa Casa, chegando, as primeiras providências que foram tomadas, me colocaram em uma maca e em seguida já começaram a fazer os primeiros exames, para saber se realmente o nenê estava na posição de nascimento. Meu filho estava sentado e de repente uma das enfermeiras que estava fazendo ali os primeiros procedimentos, ela disse que estava com alguma coisa estranha. Olha, eu tô vendo, parece que o nenê tá sentado, minha senhora, e tem alguma coisa estranha. Espera um pouquinho que eu vou lá chamar o doutor. Espera só um pouquinho, eu vou chamar o doutor. E em seguida, eu não sabia mais o que estava acontecendo. Eu disse para elas que eu não entendia o que era um nenê sentado, eu não entendia o que estava acontecendo, que elas me explicassem o que estava acontecendo comigo, com a criança. E então o médico veio, um dos médicos que estava de plantão, e não era a minha médica, e em seguida, ao fazer exames, ouvir ali a minha barriga, ouvir tudo direitinho, então eles falaram, olha, eu não estou ouvindo o coração da criança. Não vai falar nada pra mãe, eu não tô ouvindo o coração da criança. E eu ouvia devagarzinho alguma conversa desse jeito. E ele passava com o estetoscópio, tentando ouvir alguma coisa na barriga, e eu dizia que estava doendo demais. E então um dos enfermeiros e mais um médico se apavoraram. Vamos depressa, que eu acho que a criança está morrendo. Vamos ter que fazer um procedimento rápido pra gente ver se consegue salvar, porque eu não tô ouvindo o coração da criança. O médico dizia isso pra mim, eu dizia, como que a criança está morta? Meu filho estava tão bem, a médica mesmo falou que estava tudo calmo, tudo tranquilo, ele estava crescendo sadio. O que tá acontecendo, doutor? Vamos logo pro centro cirúrgico, vamos logo pra levar ela, vamos arrumando ela, já parâmetra ela, vamos embora. E em seguida, eles rapidamente já colocaram tudo e me levaram para o centro cirúrgico. Assim que eu entrei, que eu vi aquela última cena, que é o momento onde eu entrei e vi somente os médicos e uma coisa cheia de luz, aí eu apaguei. Ao retornar, então fiquei sabendo que meu filho, Paulo Henrique Santana, que nasceu no dia 7 de janeiro de 2008, estava morto. No atestado de óbito estava escrito Nath morto. Depois ainda de uns dias, devido ao corte da cirurgia de cesárea, então eu fui até o cemitério. Lá comprei uma plaquinha e coloquei o nome que era para ser o nome dele. Não Nath morto como estava no atestado de óbito, mas sim Paulo Henrique Santana. Escrevo esta carta
porque eu sei que algumas mães também já passaram por isso que eu passei. Hoje fazem 1 ano que eu perdi este meu anjo, mas sei que Deus, Ele nunca deixa cair uma folha se acaso não for por vontade dEle. Depois de muito conversar, depois de muito me dizer e de muito falarem comigo, por causa que todos os momentos, e o mais triste, você que de repente já foi mãe e perdeu seu filho ainda na barriga, é o momento em que a gente entra no quarto da criança, no quarto do nosso filho que está ali esperando por ele, que a gente levou todos os meses preparando, deixando tudo arrumado, e de repente eles me veem com um atestado médico, um atestado de óbito, aonde constava: causa a morte, Nath morto. Nunca que o nome do meu filho é Nath morto. Depois de eu sair do hospital, então eu fui até o cemitério e lá eu coloquei esta placa: Paulo Henrique Santana, 7 de janeiro de 2008. Hoje ele completa 1 ano que este anjo não está mais aqui. Mas eu me conformo, e o que me consola é que Deus nunca deixa cair uma folha se não for por vontade dele. Acredito e sei que esta carta também vai ajudar a confortar outras pessoas que aí no rádio estão ouvindo e estão passando por esta mesma situação que eu passei. É triste, é dolorosa, é deprimente, é realmente uma coisa que nenhum ser humano deveria passar. Mas eu escrevo esta carta também para se sentir como um conforto para estas mães. Paulo Henrique Santana, meu filho, aqui é a mãe, Eliana. Elber, se você puder tocar qualquer música que fale de amor, que fale de esperança, de anjo, eu agradeceria, para homenagear este meu anjo que foi embora há 1 ano atrás. Paulo Henrique Santana, que saudade de você!